Ok, a gente segue acompanhando, é claro, essa cerimônia religiosa dentro da Abadia de Westminster, mas conosco aqui nesta manhã de segunda-feira, nessa edição especial do Jornal da Manhã, Roberto Mota, Amanda Klein, Coronel Gerson Gomes. Amanda, bem-vinda, está gostando dos procedimentos? Marcelo Suano conosco por aqui também. Eba, bem-vindo, Marcelo, professor. Está gostando, Amanda, do ritual? Também professor Marcos Vinícius de Freitas. Olha lá, agora todos nós aqui na tela, para quem nos vê pela televisão, quem nos acompanha pelo YouTube. O que você destacaria, Amanda, como está a sua expectativa? Também lembrando da participação de tantas autoridades no mesmo local, não? Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Está bonita essa tela hoje, colorida, repleta, como deve ser para uma ocasião tão solene e importante, funeral da Rainha Elizabeth II, a última cerimônia de Estado que havia acontecido assim num funeral de Estado, como você lembrou, né, Adriana? Foi de Winston Churchill, acho que isso já deve fazer, sei lá, uns 60 anos, né, muito tempo. Eu destaco a beleza dessa cerimônia, eu fico sempre muito impressionada com a beleza, como a majestosa a catedral, a abadia de Westminster, os sermões, os cânticos, o coral, é tudo muito bonito, a cerimônia meticulosamente estudada, seguida à risca, esse respeito que os britânicos prestam à rainha, a gente comentou tanto aqui por ocasião da morte dela, a tradição que ela representa, os costumes, a cultura, a união, eu acho que esse senso de identidade nacional que dá ao Reino Unido e aos países da Commonwealth, a presença dos chefes de Estado de todos os lugares, da França, do Brasil, dos Estados Unidos, as monarquias que estão presentes também. É tão bonito ver essa primeira fileira agora, cabisbaixos, lendo lá o livro, né? Tanto o príncipe de Gales, William, com seu filho George. Você sabe, Adriana, que eu tive presente em 2011 como repórter, cobri o casamento da Kate Middleton e do príncipe William, que aconteceu nessa mesma abadia de Westminster, e lembro de como foi uma ocasião festiva de celebração, as ruas de Londres absolutamente repletas de gente. Depois eles seguiram num cortejo por essa avenida principal que liga a abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham, que é a The Mall. Eles seguiram numa carruagem aberta, acenando para todos, e chegaram ao Palácio de Buckingham. Depois da sacada, deram tchau para a multidão que fechava as ruas, né, que estava ali nas ruas para acompanhar essa ocasião do casamento. E agora, 11, 12 anos depois, a gente vê aí essa triste cerimônia, mas também belíssima, que é o funeral da Rainha Elizabeth. Então, eu acho que é a emoção e, ao mesmo tempo, a beleza e o respeito, essa última homenagem que os britânicos e o resto do mundo prestam à monarca que se foi. Jornal da Manhã, são 7h40. Bom, a gente passa a palavra agora para o nosso comentarista Roberto Mota. A cerimônia prossegue, as pessoas que estão nesse momento na abadia, muitas sobem ao altar para ler pequenos trechos, né, nesse momento. Roberto Mota, suas primeiras impressões. Bom dia, Adriana, bom dia, Amanda, bom dia, Tiago, bom dia a todos os nossos convidados. É interessante a gente observar uma cerimônia tão repleta de símbolos, tão repleta de rituais, no mundo onde a gente imaginou que essas coisas não existissem mais, né? O mundo marcado pelo politicamente correto, o mundo marcado pela lacração, a gente vê esse mundo parar para assistir ao funeral de uma rainha que ficou casada durante 70 anos. Imaginem vocês, bisneta da rainha Vitória, que cumpriu um papel institucional muito acima da sua vida pessoal. Apesar de ter criado 4 filhos, a sua vida pessoal, as suas preferências, as suas fofocas, isso tudo ficou em segundo plano para que ela funcionasse como uma garantia de estabilidade para o Reino Unido. A rainha é a chefe de Estado, ela não é a chefe de governo. A chefe de governo do Reino Unido é sempre o primeiro-ministro, que é como se fosse, como deveria ser, um servidor público que assume o cargo, cumpre a sua tarefa
depois, quando não é mais necessário, é substituído. Mas o rei ou a rainha ficam, eles simbolizam essa permanência, a continuidade de tradições. Tradição, uma palavra tão demonizada hoje em dia, mas é isso que a gente está assistindo agora, a celebração da tradição. Pois é, conosco também por aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, também o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. Professor Marcos Vinícius, é uma data histórica, hein? Nós estamos participando, acompanhando tudo ao vivo, dessa vez com imagens, né, claras, coloridas, acompanhando detalhes, mas o que acontece a partir de hoje, do fim do dia desta segunda-feira? Começa toda uma nova história, especialmente, claro, no Reino Unido, mas para todo o mundo também. A gente vai sentir falta de ver a rainha circulando por aí, dando suas poucas declarações. Não, bom dia a todos. Um exemplo clássico aí de serviço público, né? 70 anos de dedicação ao serviço público, honrando aquele compromisso que ela fez na Cidade do Cabo aos 21 anos de idade, de que não importasse se a vida dela fosse curta ou longa, seria devotada ao serviço do povo britânico, à comunidade de nações. Então, ela até a última semana cumpriu exatamente este compromisso, como nós observamos naquela última ocasião em que ela convidou a Liz Truss a formar o governo, um novo governo, a sua 15ª líder de governo, 11º quinto-ministro, que foi uma mulher, né? Interessante até o simbolismo disso nesse processo todo. Então, o que nós olhamos quando a gente vê esse histórico é justamente uma rainha que soube aí navegar esses tempos turbulentos, ligando, eu até digo, 3 séculos, né? Os avós dela nasceram no século XIX, ela foi criada com valores do século XIX, cresceu e floresceu no século XX e chegou aí ao século XXI, transformando a monarquia em algo relevante e importante para todo mundo, particularmente, inclusive, servindo como modelo para outras monarquias no continente europeu e pelo mundo afora. Então é importante este momento de a gente olhar isso e lembrar, não é? Depois que terminar esta cerimônia, nós vamos ter ali aqueles 2 minutos de silêncio, e aqueles 2 minutos de silêncio que vai ser pedido de todo o país, de todo o Reino Unido, será justamente o marco final da era elisabetana. Então, se nós pudéssemos associar aí da coroação até este momento, é que quando se encerra esta página, este capítulo da história britânica, e começa a história do rei Carlos III, e a partir daí uma nova perspectiva neste processo de modernizar a própria monarquia britânica. Não de modernizar no sentido de adaptá-la aos tempos, mas de que as pessoas sintam cada vez mais a importância e a proximidade desse regime, dessa forma de governo. Bom, e o professor Marcos Vinícius de Freitas, participando dessa nossa cobertura, dessa nossa transmissão especial. O professor citou esses 2 minutos de silêncio, e antes desses 2 minutos de silêncio, haverá o toque da corneta, a corneta usada em funerais e cerimônias militares, o momento que é conhecido como Last Post, e depois teremos os 2 minutos de silêncio antes do término da cerimônia, com o hino nacional e uma composição musical de luto. Agora conosco também o professor Marcelo Suano, de Relações Internacionais. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, nesse momento importante, um momento com imagens muito bonitas, né? Apesar de todo esse momento de luto que vive o Reino Unido, e é uma cerimônia que é assistida por cerca de 4 bilhões de pessoas. A gente fala muito da monarquia britânica, que é uma monarquia, é algo ultrapassado, mas que desperta o interesse, a curiosidade não só dos britânicos, mas também de todo o planeta. Desperta, não é, professor? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão participando como comentarista. Bom dia a essa fantástica equipe da Jovem Pan e esse público maravilhoso que acompanha todas as atividades e programas que são feitos pela Jovem Pan. Eu vou fazer um comentário a partir de uma palavra, ou melhor, de uma reflexão que foi feita pela Amanda.
É bem interessante que ela ressaltou a beleza da cerimônia, ela ressaltou a beleza que envolve todos os procedimentos que aí estão. Se nós pegarmos o conceito de beleza, na realidade chama-se de belo aquilo que é considerado harmônico. Daí que você tem uma ideia do que pode ser belo, daí que você tem uma ideia que pode ser belo numa determinada circunstância, uma determinada cultura, mas talvez exista uma essência do que é o belo, do que é o harmônico que vale para todos os lugares. É interessante que quando se observa este funeral, que ele abalou sim, a morte da Rainha Elizabeth, abalou muitas pessoas pelo mundo, pelo fato de ela representar um equilíbrio das relações entre os poderes no Reino Unido. Ela representa um equilíbrio de comportamento, ela demonstrou um equilíbrio como chefe de Estado, ela mostrou um equilíbrio em especial em relação a continuidade de tradições que preservam as sociedades. Como o Mota falou, foi um período de um matrimônio que durou a vida inteira, preservando os valores daquela sociedade. Então, nesse sentido, quando você observa este funeral, ele é simbólico. Ele é simbólico de uma harmonia produzida por uma forma de governo que estabelece exatamente um sistema político que garante, dentre outros elementos, uma estabilidade nas relações entre os poderes e a garantia da democracia. Muitas vezes se comete o erro de falar que monarquia tem relação direta ou essencial com regime político. Não, regime político é o grau de controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. A forma de governo, ela é a maneira como um sistema de governança é construído, dando ou não continuidade ao chefe de Estado, separando ou não, e mais especificamente, separando da chefia de governo que faz a execução das políticas públicas. Este é um ponto essencial, a estabilidade que representa, gerando essa beleza, esse equilíbrio, essa harmonia. É interessante que quando você observa o cerimonial que foi produzido, o cerimonial é um conjunto de procedimentos sequenciais em ordem, que diz o que deve ser feito a cada momento para preservar um protocolo em cima do qual se define hierarquias ou precedências para que não haja nenhum desconforto e comportamentos individuais, os quais são apresentados para cada um desses participantes e no qual se define relações de sociedade, relações de convívio, razão pela qual a etiqueta representa isso. E assim, nesse sentido, eu encerro essa primeira manifestação concordando com a Amanda. É de uma beleza estonteante. Por quê? Porque apresenta a harmonia que se deseja na política e com toda a simbologia do que representa a estabilidade de uma sociedade. Coronel Gerson Gomes, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Nós estamos acompanhando uma cerimônia à altura do momento. Serão cerca de 9 horas de funeral. E o presidente Jair Bolsonaro está presente, viajou oficialmente para participar desse último adeus do funeral de Estado da Rainha Elizabeth II, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele que já gravou algumas palavras falando sobre a morte de Elizabeth II e que também conversou com apoiadores que foram receber na Embaixada Brasileira em Londres. O que achou da participação até agora, da passagem? Fez bem o presidente em representar o nosso país? Coronel, nos ouve? Não, já. Bom dia, Adriana. Oi, bom dia, Tiago. Bom dia. E aos demais amigos daqui, comentadores e Mota, Amanda. Eu creio que sim, a ida do presidente Bolsonaro, ela acaba ocorrendo como de passagem na Europa e amanhã já estará nos Estados Unidos para a abertura da Assembleia Geral da ONU. E eu contei 23 presidentes da República que exerceram o poder no Brasil durante o reinado de Elizabeth II. Foram 14 presidentes dos Estados Unidos, 15 primeiros ministros do Reino Unido e 14 presidentes dos Estados Unidos e 23 no Brasil. É impressionante, como falou o professor Marcos, o período em que ela está à frente desse cargo de chefe de Estado, mas em que ela faz uma transição de vários momentos de mudanças de ordem mundial mesmo. Ela sai daquele período do século XIX, Primeira Guerra Mundial, em que ela nasce no período em que saímos daquela
eurocentrismo, né? E começa um período que ela vive da Segunda Guerra Mundial, em que nós vamos entrar num período de bipolaridade do mundo. Ela vive todo aquele período e depois ela vê a queda do Muro de Berlim, o mundo entrando num período diferente de quase unipolaridade, e ela presenciou agora esse início da guerra da Rússia com a Ucrânia, em que o mundo parece que migra para uma nova ordem, e ela presenciou praticamente essas 3 mudanças geopolíticas no mundo. Impressionante uma mesma pessoa ter esse tipo de longevidade e participação, ainda que na Inglaterra, como bem falou o Mota, há uma divisão entre muito bem estabelecida, né, entre o papel da chefe de Estado e o chefe de governo, do parlamento. É realmente um país parlamentarista que o poder é exercido de dentro do parlamento, mas existe sim uma interferência, eu creio que velada, uma articulação de bastidores muito bem feita, e ela, com certeza, talvez tenha sido a maior expressão desse papel de uma monarca numa relação, né, constitucional com o parlamento, muito discreta, muito sempre se colocando de uma forma apartidária, mas com certeza dando a estabilidade para o país, para que o Reino Unido enfrentasse todo esse período de transições sucessivas geopolíticas no mundo. Bom, estamos aqui com os nossos comentaristas, também os nossos convidados, na manhã dessa segunda-feira, e agora são 7h53. Bom, são pelo menos 2 corais que fazem parte desta cerimônia, uma cerimônia muito bonita, os corais com crianças também. E uma informação interessante, Adriana e nossos comentaristas e os professores convidados aqui, Rei Charles III escreveu um cartão, e esse cartão foi colocado em cima do caixão da Rainha Elizabeth. Não temos ainda qualquer informação sobre o conteúdo desse documento, mas de qualquer forma fica aqui uma curiosidade, porque além de todo o ornamento... Aí, ó, um pequeno envelopinho colocado na coroa de flores. Um cartão que está no meio das flores, cartão que foi escrito pelo rei, e ainda não temos o conteúdo desse documento, e vamos nos aproximando daqui a pouco do momento em que haverá o toque daquela corneta que é usada em funerais e nessas cerimônias militares britânicas, e aí na sequência os 2 minutos de silêncio, e estaremos acompanhando. A gente vai acompanhar. E Amanda, justamente já que o Tiago falou do Rei Charles III, é claro que a mãe dele já tinha uma idade avançada e que ele sabia que muito provavelmente, né, ia ser o seu sucessor. Mas e agora, nesse momento todo, passado o funeral, neste exato momento em que ele em silêncio faz as suas orações e pensa num futuro todo que o aguarda pela frente, mesmo aos 73 anos, ele assume agora como o rei da Inglaterra. Será que ele já sabe o que o espera, que a ficha dele já caiu, que ele já tem uns planos para como deve querer exercer essa nova função tão importante? Acho que ele está esperando essa ficha cair há tantos anos, né, Adriana? Enfim, isso implica numa condição muito triste, que é a morte da própria mãe, como a gente está vendo aí no funeral, cercado de emoções. Gostei muito da descrição, da definição que o professor Marcelo fez, desse sentido de harmonia que dá a ideia de uma beleza universal, ou seja, uma beleza que é entendida por todas as culturas, né, independentemente da origem, mas que todos têm essa ideia de beleza proeminente, que certamente marca essa cerimônia belíssima. Nossa, olha isso, olha essa tomada da catedral, essa catedral gótica que é a Abadia de Westminster, muito bonita mesmo. Agora, o Charles III, ele já começou a sua peregrinação, né, por outras partes do Reino Unido. Ele teve, acho que na Escócia primeiro, onde a mãe faleceu, no Palácio de Balmoral, que era tão querido da Rainha Elizabeth II. Depois esteve no País de Gales, ele foi ovacionado e ao mesmo tempo vaiado. Ele terá que construir uma marca para essa monarquia, e é especialmente difícil no sentido que a mãe dele passou 70 anos, talvez os professores certamente falarão disso com muito mais propriedade do que eu, mas ela deixou uma marca indelével. Ela era essa rainha
discreta, mas ao mesmo tempo muito firme e ao mesmo tempo maternal, que sabia abraçar os ingleses em momentos difíceis, desde o final da Segunda Guerra Mundial, passando por essa sequência de acontecimentos históricos, culminando na pandemia de Covid-19, que atingiu o Reino Unido, com particular força e intensidade. A rainha gravou um comentário que foi televisionado, endereçado aos seus súditos naquele momento, em que Charles III assume um reinado britânico. Se a gente imaginar, quando a rainha Elizabeth assumiu, eram 32 estados que faziam, 32 países que faziam parte da sua monarquia, do seu reinado. Agora acho que são 14, salvo engano. Ele já é um ocaso do Império Britânico, e o Charles III agora assume, ele que não é conhecido particularmente pelo seu carisma, mas terá certamente que imprimir uma marca a esse reinado.